teremos um relato que nos mostrará que não devemos mexer com o que não conhecemos, principalmente com o sobrenatural. Fiquem agora com as palavras do Adriano. Imagine que um belo dia, por uma questão de curiosidade, você resolva testar uma prática de magia negra. E por conta disso, os resultados acabam sendo nada agradáveis. Bom, pessoal, foi exatamente isso que aconteceu comigo quando certa vez eu resolvi entrar num cemitério e pegar terra de um túmulo. Bom, pessoal, eu curto, essa coisa do sobrenatural desde pequeno, somente porque a minha avó e também muita gente da minha família sempre gostou de contar essas histórias, alguns relatos estranhos e tal, e ao mesmo tempo que isso me dava medo, eu acabava despertando um certo interesse. Porque esse foi o relato, esse foi o fato sobrenatural mais assustador e diabólico que aconteceu comigo. E foi uma grande infelicidade minha, tá? Então vamos lá. Eu tinha aproximadamente 15 anos, e nessa época eu colecionava, eu fazia uma coleção de livros, né? Eu estava acompanhando uma coleção de livros a coleção se chamava As Ciências Proibidas. E nesse período eu tinha adquirido um dos volumes que explicava como fazia alguns tipos de magia, tá? E assim, nesse período também eram minhas férias escolares de meio de ano. Eu estava no primeiro ano do segundo grau, atual ensino médio, e a gente foi eu fui com a minha mãe passar uma temporada no município de São Pedro da Aldeia, aqui no Rio de Janeiro, ali, para quem conhece, ali na região dos Lagos. Ok. Então, voltando, nesse livro, né, que falava sobre magia, tinha uma parte que ensinava como fazer voodoo. Exatamente, voodoo. E aquilo me despertou um interesse, mas cara, era uma coisa pura, não tinha maldade no que eu queria fazer. Por quê? Qual era a referência que eu tinha do voodoo? Era aquela coisa tipo o desenho do Pica-Pau, que o cara fazia um bonequinho, espetava e a outra pessoa pulava. Então me despertou a curiosidade, porque eu queria saber se aquilo realmente funcionava. Eu queria ver se a pessoa sentia a espetadinha, se pulava, sabe? Se aconteceu alguma coisa do tipo. Não era nada de maldade em relação a outras pessoas, enfim. E aí, eu lendo aquilo, eu comecei a ver o que era necessário. Pois bem, um dos ingredientes para você dar andamento naquele processo, até para fazer o tal do bonequinho de voodoo, era você usar terra de cemitério. Para minha sorte, ou acho eu hoje, né, para o meu azar, onde nós estávamos na casa de alguns parentes, e essa casa ficava numa rua que o final da rua dava praticamente de frente com o cemitério. Fácil. Fui andando até o cemitério e entrei, e logo no primeiro túmulo que eu vi, logo à direita, né, do portão, eu fui lá, peguei um pouco de terra, eu tinha levado um potinho de vidro, peguei um pouco de terra e botei no pote e fui embora, voltei, né? A única precaução que eu tive, né, que eu pensei, caramba, eu acho que não deve ser muito legal entrar com isso aqui em casa. Em frente à casa havia um terreno baldio, o capim estava alto, sabe? E aí eu resolvi deixar o pote de vidro com a terra escondido atrás de um poste que ficava dentro desse terreno. Como tinha muito o capim, como eu falei, o capim estava alto, ficou tudo escondidinho ali, até porque, né, quem quer querer pegar um pote com terra dentro, né, um pote de vidro com terra dentro. E aí eu fui para casa. Para vocês terem uma ideia, como a minha visão era tão inocente, que para você fazer isso, além da terra e outras coisas, você precisa de algo, de alguém, de alguma coisa, algum pertence muito pessoal,
ou um pedaço de unha, ou um fio de cabelo de alguém para você colocar no boneco e fazer aquela coisa lá, né? E aí eu tinha a ideia de pegar da minha própria mãe. Mas cara, você tá louco? Tu queria fazer o mal para sua mãe? Não, não era fazer o mal para minha mãe. Primeiro, qual seria a única pessoa no mundo que não teria nenhum tipo de desconfiança em me ceder um fio de cabelo? Minha mãe estava ali comigo, né? E eu não queria fazer maldade, eu queria só, sabe, a ideia, tipo assim, imagina que eu tivesse dado andamento, conseguido dar andamento no negócio. Eu ia pegar um bonequinho, ia dar uma espetadinha de leve no braço e ver se a minha mãe ia dar um trimelique assim pro lado. Era muito puro, cara, era muito puro. Eu queria recriar coisas que eu via em desenho de pica-pau, cara, sabe? Então foi uma coisa assim. E eu estava super animado, super tranquilo. Passou a tarde, anoiteceu e eu estava mais ansioso que outra coisa. Eu não tinha medo nenhum. Só que eu não esperava o que me aguardava de noite, quando eu fui dormir. Então, tudo bem, passou, eu me recolhi, fui pro quarto, dormi, estava super tranquilo, não estava preocupado com nada, estava só ansioso para chegar no dia seguinte, tentar fazer o negócio e tal. Dormi. Pessoal, foi a pior noite da minha vida. Eu tive um sonho. Nesse sonho eu andava por um local totalmente escuro. Você não via nada, absolutamente nada ao redor. Você não enxergava um palmo diante do nariz. Você andava perdido, você não sabia para que direção que você estava indo, né? E enquanto eu estava nessa escuridão total, eu ouvi uma voz que dizia: eu quero a minha terra de volta. Eu quero a minha terra de volta. E eu ouvia aquela voz, eu ficava apavorado, eu não sabia de onde estava vindo, eu não sabia para onde eu estava indo. E eu, perdido naquela escuridão, de repente eu tropecei. E tropecei, caí. E quando eu caí, eu percebi que eu caí com o meu tórax para dentro de um túmulo aberto. Nessa hora eu acordei. Quando eu acordei, o meu tórax estava para fora da cama. Ou seja, foi uma coisa, cara, muito real. Foi muito real. E acabou a minha noite ali. Foi terrível. Isso aconteceu no meio da madrugada, eu não consegui dormir, eu levantava, eu ficava checando a porta do quarto, eu ficava olhando assim ao redor para ver se tinha alguma coisa. Foi terrível, terrível. No dia seguinte, pela manhã, eu acordei, o primeiro movimento que eu vi na casa, eu acordei, graças a Deus a minha mãe já estava de pé. Aí eu fui nela, fui falar com ela: mãe, ó, fiz uma besteira. Aí contei, cara, minha mãe, obviamente, com toda razão, a minha mãe me deu um esporro. E eu falei: mãe, eu acho que a gente tem que devolver isso aí, né? Você vai comigo? Eu tava morrendo de medo. No dia anterior eu tava todo valentão, fui sozinho, peguei. No dia seguinte, eu falei: mãe, vai comigo. Me agarrei na barra da saia da minha mãe. Aí minha mãe foi comigo até o cemitério, eu entrei, despejei a terra de volta no túmulo, pedi desculpa e, gente, foi tão traumático que até hoje eu lembro do nome que estava na lápide. Era Bruna. Nunca mais eu esqueci esse nome. Nunca mais. Tão traumático que foi. Então eu despejei a terra e a lagoa de São Pedro da Aldeia, região dos Lagos, como eu falei, a lagoa é logo praticamente na beira do cemitério. Eu fui correndo para a lagoa e joguei o pote, tampa, tudo dentro da lagoa. A terra eu já tinha devolvido, como eu falei, e o pote eu despejei. Não queria voltar com nada daquilo para casa. Tá? E graças a Deus, após ter feito isso, a minha noite já nesse dia já foi maravilhosa, foi bem mais tranquila, dormi bem demais. Quando eu fui com a minha mãe fazer esse processo de devolver a terra e tal, eu senti como, sabe, foi uma coisa muito que me aliviou demais, tirou um peso enorme dos ombros. E eu tive uma noite fantástica, dormi bem, relaxei, enfim. Então, pessoal, para vocês que gostam de sobrenatural, assim como eu também gosto, a lição que eu tiro disso é a seguinte:
jamais brinquem, mexam com qualquer tipo de invocação. Você gosta de sobrenatural? Você gosta de pesquisar, de investigar? Tudo bem, poxa, tem uma casa que o pessoal diz que é assombrada, tem aparições, vamos lá? Não, vamos lá ver se a gente grava alguma coisa, a gente vê alguma coisa para registrar. Pô, tem um cemitério que dizem que acontecem algumas coisas estranhas também. Poxa, legal, vamos lá, vamos verificar, vamos investigar. Mas não façam invocações, não façam esse tipo de besteira que eu fiz, não façam o jogo do copo, não façam aquelas brincadeiras de olhar no espelho e falar 3 palavras, 3 palavrões, entrar no banheiro, dar 3 descargas. Não façam, porque tudo isso, por mais ridículo, alguns são até ridículos realmente, mas a intenção já abre portas que a gente não deve abrir. Porque coisas nos acompanham, entidades malignas, diabólicas nos acompanham, e aí a coisa fica muito, muito, muito complicada. Tá? Então, esse é o relato, tá? Esse é o relato e esse é o recado, é o conselho que eu deixo para vocês por experiência própria muito desagradável que eu tive. Tá bom? Tamo junto. E vocês, gostaram do relato do Adriano? Deixe nos comentários a sua opinião. Não se esqueçam de deixar a sua inscrição, compartilhar e dar aquele like para ajudar o canal. Se vocês quiserem compartilhar o seu áudio ou o seu texto, envie para o e-mail e o número do WhatsApp que estão na descrição do vídeo. Meu nome é Feliciano e nos vemos no próximo vídeo.